Boa noite, boa noite. Hoje, quarta-feira, estamos no nosso dia normal de lives, né? Hoje falando sobre a nossa triste, né, realidade que é a armadilha do ego, tá? A nossa live de hoje é para você, literalmente, colocar o teu ego na gaveta, tá bom? Começo daqui a 1 minuto, como de costume, pega o teu papel, né? A tua caneta, o teu café, uma aguinha, para a gente poder conversar. Hoje vamos ao som de músicas clássicas, tá bom? E vamos, 1 minutinho para vocês. Respira fundo e vamos começar. Muito bem, estamos no nosso horário, né? Hoje, quarta, 22 de novembro já, né? Nosso ano está acabando. E quando a gente começa a pensar que as coisas estão acabando, que mais um ciclo vai virar, né? Um ano tão conturbado como o nosso, né? Em todos os sentidos, né? Planetariamente aí estamos vivendo uma mudança de estações bem complexa, né? Mudança de panorama planetário, né? Ilha Nova surgindo no Japão, né? Decorrente de ação vulcânica. Né? O mundo está mudando, tá? E se você quiser mudar o teu mundo ainda esse ano, tá na hora de você se mexer, né? E conseguir mudar, tá? Então vamos lá. De uma maneira muito triste ou muito complexa, tá? O ser humano vive um dilema muito triste na vida, tá? Que é um abismo que existe entre, né, aquilo que você se sente capaz de fazer e aquilo que você coloca em prática na tua vida, tá? Ou aquilo que você efetivamente sente na tua vida, tá? E a maneira como você vai justificar a tua imobilidade, a tua incapacidade, né? As tuas dificuldades. E aí surge uma partezinha da gente aí que tá dentro da nossa cabeça que ofusca muito a tua verdadeira personalidade, tá? É o tal do ego. O ego é complicadinho, tá? Então vamos começar a explicar essa brincadeira aí, tá? Hoje eu realmente não tô afim de explicar para você as figuras, tá? As figuras do teu eu, do teu ego, do teu superego, tá? Porque eu queria conversar com vocês de uma maneira bem mais prática hoje, né? Então a maneira mais prática é assim, né? Qual é efetivamente na sua vida hoje, né, a gama de propósitos que você corre atrás na sua vida? É uma pergunta, tá? E quando eu converso isso com as pessoas, quando a gente conversa sobre propósito, a grande maioria das pessoas tem né? Que elas começam a chamar isso de missão de vida, né? Dá aquela enfeitada no pavão, que não é muito a minha natureza, enfeitar pavão, não gosto muito, né? Mas eu acho que a gente tem que começar a falar a verdade. Então, a pergunta é um pouquinho diferente. A pergunta é: quais são as coisas que realmente te interessam e que têm valor na tua vida, tá? A pergunta bem mais direta:
o que é que realmente tem valor para você nesse mundo. Tá? É a tua família? Se é a tua família, né, você precisa acertar as suas relações de família. Tá? Relações de família são inevitavelmente conturbadas. Tá? Por que elas são inevitavelmente conturbadas? Primeiro porque a gente vive tempos de mudanças cada vez mais rápidas. Tá? Ou seja, se eu for pegar a minha trajetória de vida, né, as mudanças que a gente tem nos padrões da sociedade, as mudanças que a gente tem no padrão de ensino-aprendizagem, né, as mudanças de valor, não é valor financeiro, mas sim de valor ético, moral das coisas, mudou muito. Tá? Mudou e a ponto da gente questionar diretamente hoje diversas instituições aí do mundo. Né? E quando você começa a abordar assuntos onde você diretamente coloca a sociedade em conflito, tá? Demonstra uma piora da nossa capacidade de interpretar a vida. Então, ao invés da gente ter atenuado as nossas diferenças, né? Ao invés da gente conseguir fortalecer cada vez mais os nossos aspectos de humanidade, a cada dia mais a gente ouve falar de racismo, preconceito, ideologia de gênero, tá? Necessidade de você ter e não de você ser, e assim por diante. Tá? Todas essas inconformidades, elas têm um peso. Tá? Elas têm um peso emocional, elas têm um peso na nossa dúvida, né? A ponto da gente muitas vezes questionar o que é certo, o que é errado, o que é moral, o que é imoral. E aí você perde muito tempo da tua vida buscando defender valores que, né, para mim, pelo menos de uma maneira muito triste, estão caindo. Né? Quando você vê que hoje a maioria dos clipes de música que você vê, né, são apelos sexuais, né, onde você vai conversar sobre política, onde você vai conversar sobre ciência, e você está sempre no meio do caminho, entra a questão racial, entra a questão da cor da pele, entra a questão da sexualidade. E eu acho que a gente deveria conversar as coisas da maneira como elas são, né? Tirar sempre a maior quantidade de conflitos possível que você que você consegue dentro da tua vida, né? Para que você consiga criar uma blindagem, criar uma estrutura onde você comece a prestar atenção ou se mantenha prestando atenção naquilo que é mais importante. Deixa eu virar esse cara aqui para mim, um pouquinho. Deixa eu mudar um pouquinho esse cara aqui de posição, né? Vamos tentar. Isso, né? Vamos ficar um pouquinho mais longe de vocês e vamos tentar conseguir conversar isso. Toda vez que eu tenho que justificar a vida, tá? E para a minha tristeza como pessoa, como pai, como professor, muitas vezes como estudante, olhar e ouvir as pessoas, cada vez mais elas têm justificativas para dar. Tá? Elas não estão vivendo simplesmente, elas estão contando histórias sobre aquilo que acontece com elas ou com aquilo que elas gostariam de fazer. E quando eu tenho que começar a inventar uma história para contar aquilo que eu vivo, né, e eu tenho que justificar as minhas dificuldades,
eu começo a olhar e começo a pensar assim que ou a pessoa não passou direitinho pela escola da vida ou ela não está entendendo o que está acontecendo, tá? Porque todo mundo tem dificuldade. Tá? Dificuldades são inerentes da vida, tá? Tudo que é novo, tudo que te traz enfrentamento para que você tome decisões, vai literalmente causar pressão. Tá? Mas aí que tá. A pressão começa a existir quando você começa a abrir mão de entender como você funciona. Tá? Então, a gente precisa separar quem é você, tá? E dificilmente você olha para uma pessoa ou dificilmente você conversa com uma pessoa e você pergunta para ela o que ela é capaz de fazer, tá? Você pergunta para essa pessoa o que ela é capaz de fazer e dificilmente alguém sabe o que é capaz de fazer, tá? Porque nós não somos capazes de determinar os nossos limites até o momento em que nós somos testados. Essa é a verdade. Tá? Enquanto a vida não testa você, enquanto a vida não te pressiona, você não vai conseguir entender o quanto você é capaz de avançar, o quanto você é capaz de transformar a sua vida. Mas, na nossa grande maioria, enquanto pessoas, nós preferimos ou fomos educados, né? E quando eu digo que a gente foi educado, é mais uma maneira da gente criar uma desculpa, né? Porque embora isso exista, embora a nossa criação tenha uma interferência violenta na nossa manifestação no mundo, isso eu já conversei com vocês em inúmeras lives, a nossa herança pesa, o universo de crenças da nossa família pesa, o universo de crenças da nossa religião pesa, o universo de crenças da sociedade onde a gente foi criado pesa. Mas junto com isso, todas as informações que você recebe têm um peso, tá? Tipo de música que você escuta, tipo de notícia que você escuta, tipo de programa que você assiste. Embora as pessoas não gostem de ouvir isso, tudo traz uma mensagem subliminar, tá? Então vamos colocar assim, se você pegar a maioria dos filmes e de séries americanos, de séries policiais, tá? Ou de ação, o que você vai descobrir? Que é um convite para que você seja um transgressor, né, da lei, tá? Essa é a proposta. Então, você assiste a esse seriado, você assiste a esses filmes e você começa a ver que, em nome do que é teoricamente certo, embora em nome daquilo que é teoricamente justo, né, as pessoas vão quebrando regras, elas podem matar, elas podem mentir, elas podem passar por cima das outras pessoas, né? Muitas vezes para defender uma só, né? A maioria dos filmes de guerra que você vê vamos resgatar 3 ou 4 e no caminho para resgatar 3 ou 4 a gente mata 400 ou 500, tá? Isso entra pra gente de uma maneira assim tão leve, de uma absorção tão comum, né? E você não consegue entender que incessantemente os teus valores morais estão sendo colocados em xeque, tá? Porque você tende a determinar quem são mocinhos e quem são bandidos, tá? É meio difícil você colocar quem é mocinho e quem é bandido na vida, tá? Não é? Quando você começa a usar o mundo, a informação do mundo da maneira como a gente está usando, fica complexo você dizer isso aí, né? Porque nesse momento do mundo você pega, você está descriminalizando no mundo uma adolescência
né? Descriminalizando é no mundo. Presta atenção nisso aí. Tá? Você está tirando o peso do que os entorpecentes, do que as drogas fazem na vida, né? Como se o uso de drogas fosse uma coisa altamente natural. Tá? E você começa a inserir na conversa da vida uma série de transgressões que de repente elas perdem o peso enquanto transgressão. Tá? E se elas perdem o peso enquanto transgressão, você cria uma flutuação, tá? Uma oscilação entre aquilo que você entende como certo e errado. Isso é natural. Tá? Esse questionamento da realidade, ele vai acabar sendo natural. Né? Porque você está mudando deliberadamente a escala de valores das coisas. Você está ficando permissivo, você está tirando a capacidade natural das pessoas de lutarem por alguma coisa, né? E entenderem o que é benefício, o que é prêmio na vida, tá? O que é sucesso efetivo, você está trocando por noções que não são tão de limites não tão claros assim. Tá? E quando isso acontece, você vai criar personalidades que estão acima, né, do bem e do mal, e você vai criar personalidades que não conseguem fazer o movimento natural da vida, que é a gente conversar, ver quem tem mais razão, quem tem mais certeza, e a outra parte cede, e pela própria ação da vida a gente vai conversar de novo, e quando você tem mais entendimento, você tem mais certeza, a tua opinião prevalece, o outro cede, e a gente vai jogando, porque o exercício da convivência é esse. Tá? É a arte de você buscar uma convivência que seja mais harmônica e, ao mesmo tempo, que você pense em bem comum. Quando você começa a olhar a vida só pelo teu prisma, por aquilo que você acha certo, por aquilo que você entende que é a verdade, segundo o teu padrão de crença, segundo a religião da maneira como você a interpreta, a política do jeito como você a interpreta, as relações do jeito como você interpreta, aparece, né, um cidadão dentro de você que a gente chama de ego, né? Uma parte mais egocêntrica, né, da gente que coloca você acima de todas as outras coisas, de todas as outras verdades, e começa a querer manifestar no mundo, né, as coisas da maneira como você particularmente enxerga. Isso é muito complexo. Tá? Então, a minha proposta para você hoje, como foi no conjunto de lives que gerou essas conversas que a gente está tendo, é que você literalmente pega o teu ego e coloque na gaveta. Tá? E comece a olhar para você. Né? O nosso exercício constante de você olhar para o espelho e perguntar para o teu espelho aí, e aí? Tá? O que é que eu quero fazer da minha vida? O que eu quero fazer da minha vida? Essa pergunta ela é muitas e muitas vezes diferente daquilo de perguntar para mim assim, hoje, né? Se eu olhar o panorama da minha vida, se eu olhar o panorama da minha vida, antes de perguntar o que eu quero fazer, é eu perguntar o que eu preciso fazer. Tá? O que eu preciso fazer é aquilo que vai me colocar mais próximo daquilo que eu entendo que seria a minha vida ideal. Tá? Então, eu preciso o quê? Eu preciso aprender mais, eu preciso ganhar mais grana, eu preciso emagrecer,
né? Eu preciso cuidar da minha doença, eu preciso dar mais atenção para os meus filhos, eu preciso dar mais atenção para a minha família, eu preciso melhorar profissionalmente. E aí? O que você vai escrever no teu papel aí? Nesse momento da tua vida, agora, tá? O que é que você verdadeiramente precisa fazer para ficar mais próximo da vida que você imagina? O que você tem que fazer? O que seria imprescindível você botar em prática para conseguir trazer para a tua vida aquilo que te deixaria numa condição melhor? E quando eu falo melhor, não interprete só financeiramente. Não. Tá? Finanças são uma parte da vida, mas como todo, o que vai trazer para você mais paz de espírito, mais serenidade, né? Que vai diminuir o teu medo, vai diminuir a tua insegurança, né? Vai colocar você numa condição de relacionamentos mais próximos, mais amorosos, mais verdadeiros. E aí, o que você precisa fazer? Isso é uma coisa que você deveria fazer assim, né? Escrever na tua folha aí e botar uma linha embaixo aí, eu escrevo tudo que eu preciso fazer, tá? E aí embaixo eu escrevo assim, e agora, o que eu estou fazendo? O que eu estou efetivamente fazendo? Então, se eu preciso emagrecer, eu estou me exercitando, eu estou comendo melhor, eu estou prestando atenção naquilo que eu estou fazendo para eu poder emagrecer? Ou eu estou trabalhando uma fórmula mágica? Se eu preciso ganhar mais dinheiro, eu estou trabalhando mais? Eu estou prestando atenção em oportunidades? Eu tenho essa permissão aqui dentro da minha cabeça? Ah, não pensou que isso ia entrar na nossa conversa, né? Você não pensou. Tá. Então vamos voltar um pouquinho no exercício do ego, vamos voltar lá para trás. Para de escrever um pouquinho, presta atenção no que eu vou te falar. Tá? Se apropriar da consciência na vida, entender aquilo que você pensa, aquilo que você quer, né? Começar a entender da vida e entender a vida, tá? Requer aquilo que eu digo para você que se chama exercício de consciência. Tá? Eu preciso estabelecer, eu preciso voltar para dentro de mim e olhar quais são os meus valores, qual é a minha verdade. Eu preciso olhar para isso. Tá? E a minha verdade está em mim. Guarda, presta bem atenção nisso aí. A minha verdade está em mim. Tá? Eu entendo, dou aula, trato pessoas, discuto isso abertamente, né? Tento fazer conscientização de comunidade sobre problema racial, sobre disputa de cor de pele, né? Sobre conversas, né? Justificativas de escravidão. Tá? Não tem como justificar o injustificável, né? Como eu já disse para vocês, é histórico, a gente precisa entender, assim como guerra é histórica, a gente precisa entender, a gente precisa perdoar e precisa continuar vivendo. Tá? Então, quando eu olho para os meus valores, para eu chamar de valores, tá? Eu não posso defender, para eu defender a minha vida, para eu defender aquilo que eu acredito, eu não posso passar a minha vida toda jogando pedra para o lado de lá. Tá? Eu não posso passar a vida toda brigando de que tudo se resume à questão racial. Eu não posso passar a minha vida toda brigando que isso tem a ver com ideologia de gênero. Eu não posso passar a minha vida justificando aquilo que eu tenho que fazer porque Jesus mandou. Ah, mas foi Jesus que mandou. Pera, né? Se a gente for conversar desse aspecto aí, Jesus mandou você não pensar tanto mal do outro aí. Jesus mandou você não julgar os outros. Jesus mandou você
prestar atenção, né? Cumprir a lei, né? O mandamento divino da maneira como ele tem que ser cumprido, e você não faz tudo isso aí, então, para justificar em Jesus. Tá? Porque eu não posso ter a obrigação ou ter a manutenção do meu caráter, né, avalizada por Jesus. Né? É Jesus que vai dar o aval do meu caráter? Não é. Não é. Se fosse assim, você não tinha falhas dentro da igreja. Tá? Você não tinha pastores que se corrompem, padres que se corrompem. Tá? E eu não tenho absolutamente nada contra as instituições. Bom, né? Segundo aquilo que eu aprendi, aquilo que eu ensino, a gente não pode confundir as instituições com pessoas. Tá? As instituições são sagradas, as igrejas são sagradas, né? As visões religiosas são sagradas, diferente de como as pessoas manifestam isso. Tá? Que as pessoas, no exercício do seu ego, tá? Fazem isso, se manifestam na hora que elas têm vontade. Né? Elas usam o mandamento, elas usam a lei, naquele momento em que elas têm vontade, para benefício próprio, para defender as suas atitudes. Isso é ego. Tá? Certo? Os pais passam em cima dos filhos, né? E impõem as suas vontades. Exercício de ego. Tá? Uma coisa é eu ensinar os valores para o meu filho, uma coisa é eu ensinar para os meus filhos o que é certo, o que é errado, a outra coisa é eu decidir, porque eu entendo o que é melhor, né? Então eu vou usar o meu ego e eu vou decidir a vida do meu filho. Eu vou escolher a vida do meu filho, eu vou escolher o que ele vai fazer, eu vou escolher como ele vai fazer. Isso é ego. Tá? Eu estou num relacionamento, né? Isso eu escuto muito, muito em consultório, tá? As pessoas dizerem assim, hoje eu estou com esta pessoa porque eu lapidei. Ela era ruinzinha assim e eu melhorei. Tá? Eu deixei essa pessoa do jeito que eu queria. Opa, oi, tudo bem? É ego. Tá? Eu sou a pessoa que faz tudo dentro da minha vida, né? Sou eu que tomo a decisão, sou eu que escolho, sou eu que decido o que vai fazer, sou eu que decido o que vai comprar, sou eu que decido quando vai fazer. Isso é ego. Tá? Isso é uma necessidade de controle, uma necessidade de poder, uma necessidade de imposição da própria vontade. Isso é ego. Então a grande pergunta, já que eu disse para você, o que é que você gostaria de fazer? Eu espero que você escreva lá aquilo que você realmente gostaria de fazer. Tá? Antes daquilo que você gostaria de fazer, eu espero que você escreva aquilo que você precisa efetivamente fazer. Né? E aí você escreva embaixo aquilo que você está fazendo, que é para você entender, no meio desse caminho entre aquilo que eu quero e aquilo que eu preciso fazer, o que eu estou fazendo. Para eu sair da armadilha do ego. Para eu pegar o meu ego e enfiar na gaveta. E começar a fazer sem nenhuma desculpa, sem nenhuma justificativa, tá? Aquilo que eu preciso fazer e desejo fazer para eu chegar na vida que eu desejo, da maneira como eu desejo. Começamos a chegar num caminho, tá vendo? Tá? Porque a nossa, essa carcassinha que a gente tem aqui, que guarda o nosso cérebro, tá? E a gente fica se enganando que nós modulamos as coisas assim entre o nosso emocional e o nosso racional. Isso é uma brincadeira de mau gosto profunda, tá? Porque antes de eu entender como eu penso, antes de eu entender como eu sinto,
eu preciso me perguntar se eu posso entender e se eu posso sentir. Para não ter que ficar brincando de ego. Tá? E aí a pergunta é assim, como assim se eu posso entender? Essa é a pergunta. Se você pode entender. Porque muitas vezes na vida, né, o meu entendimento da vida, a minha tomada de decisão, passou por caminhos ou passa por visões de mundo que foram e ainda são completamente diferentes da visão de mundo que eu recebi dos meus pais. Tá? E meus pais não eram pessoas assim, muito fáceis ou muito abertas ao diálogo para que elas pudessem ser questionadas. Tá? Certo? Mas, a partir do momento que você encontra resistência, né, nas suas tomadas de decisão, na sua visão de mundo, você precisa começar a decidir o que é que você, do mesmo jeito que eu quero que você coloque o teu ego na gaveta, eu quero que você tire a tua responsabilidade da gaveta e vista. Guarda o ego, veste a responsabilidade. Em vez de você ficar justificando, porque meu pai não gostava, minha mãe achava que estava errado, tá? O que é que você é responsável por ter escolhido? Legal? Eu tomei decisões na minha vida e continuo tomando decisões que são totalmente divergentes daquilo que a minha família escolheria. São decisões totalmente diferentes e divergentes dos valores que eu ouvi na minha vida. Que a primeira coisa que precisava ter, que ninguém tinha e a maioria continua não tendo, que é defender uma segurança financeira. Você precisa ter segurança financeira. Legal, e para ter segurança financeira, eu jogo o resto no lixo, é isso? Jogo as pessoas no lixo, eu jogo a atenção das pessoas no lixo, o tempo de convivência eu tenho no lixo, e aí eu troco a minha segurança financeira por problemas de saúde. Vou usar a minha segurança financeira para tapar os buracos da minha saúde. Que eu fiz as coisas de uma maneira tão contrariada, só para provar que dava certo, só para guardar dinheiro, só para mostrar que dá para ganhar dinheiro, que eu sou um sucesso. Beleza, quanto custa esse sucesso? Quanto custa você realmente começar a viver a tua fé, a tua crença da maneira mais simples possível? Sem você ter que ostentar, sem que ela vire o teu sobrenome, né? Rodrigo Campos Evangélico Pereira. Evangélico não é meu nome, católico não é o meu nome. Tá? E é o que eu cansei já de dizer para vocês. Para eu ser católico, eu preciso seguir o preceito da Igreja Católica. Tá? E, obviamente, eu vou errar nesse preceito. Se eu for judeu, eu vou errar nesse preceito. Se eu for muçulmano, eu vou errar no preceito. Mas eu posso errar no preceito tentando cumprir o preceito. E não pegar o meu ego e usar o preceito quando ele me interessa. Percebe a diferença? Tá? Certo? Quando eu vou ao templo, né? Certo? Porque eu entendo que a espiritualidade faz parte da vida, né? Então essa tua parte espiritual que precisa encontrar paz, que precisa encontrar conforto, precisa encontrar serenidade, precisa encontrar uma justificativa mais elevada para todas as cacas que acontecem no mundo. Tá? Quando eu vou no templo, eu deveria ir ao templo para me melhorar. Quando eu abro o livro, eu deveria abrir o livro para me melhorar. Não para julgar o outro. Não para apontar e discriminar.
Não para dizer que a minha maneira de viver está certa, a maneira do outro está errada. Isso é ego. Se você acha que a tua maneira de viver está certa, mostra que ela está certa. Como é que eu mostro que a minha maneira de viver está certa? A manifestação do meu emocional do mundo. Na minha inteligência emocional. Eu não preciso jogar pedra nos outros para mostrar como eu vivo. Tá? Eu defendo nos meus canais posições que são próprias da forma como eu vivo, da forma como eu ensino, da forma como eu trabalho. Não é diferente da minha vida. Muito pelo contrário, não estou aqui para vomitar argumento nem conceito de outros pensadores. Estou aqui para mostrar para vocês como eu vivo, como eu ensino as pessoas a viverem. Esse é o negócio. Tá? Essa é a efetividade da coisa. Tá? Porque eu não posso defender aquilo que eu não vivo. Falar bem bacana, bem bonito, ir lá e contar a historinha. Não. Já cansei de explicar para você. Você precisa ser no teu trabalho, tá? Na tua igreja, na tua roda de amigos, a mesma pessoa que você é. Todos os dias. Tá? Estamos com um problema aqui de comunicação com a energia. Tá? Entendeu? Você não pode criar subpersonalidades, tá? E ser uma pessoa diferente em cada lugar. Ah, mas a maneira como eu tenho que me comportar nos lugares é diferente. Concordo com você. Tá? Mas a tua personalidade não pode mudar. Né? Eu não posso, numa aula dentro de uma universidade, eu não posso fazer determinados tipos de brincadeira, eu não posso usar uma linguagem que seja mais coloquial ou mais brincalhona, né? Porque eu estou num ambiente que precisa de mais refinamento, precisa de mais objetividade muitas vezes. Tá? Mas eu posso fazer isso com a mesma personalidade que conversa com os meus amigos. Com a mesma personalidade que sai com a minha família. Eu não preciso criar uma outra personalidade. Tá? Isso começa a virar problema a hora que você tem que confrontar os valores que você recebeu. Tá? Eu aprendi escolas filosóficas com as quais eu não concordo. Eu, dentro da área clínica, certo? Tem várias coisas que são feitas em relação à ética, em relação à bioética, manipulação de gene, né? Você escolher o sexo de uma criança, que eu não concordo. Eu não concordo. Eu acredito que essas coisas são antinaturais. Ah, mas eu tenho a chance de melhorar a espécie. A espécie melhora naturalmente. A gente já tem experiência suficiente para saber que o mais adaptável sobrevive. Não precisa ser necessariamente o mais inteligente. Então, se você precisa mudar na sua vida, você precisa vestir a tua personalidade, a tua responsabilidade e falar de verdade para você o que você precisa fazer. Que se é ganhar mais dinheiro, corre atrás de ganhar mais dinheiro. Mas não adianta você só ir trabalhar para você ganhar mais dinheiro. Opa, essa é uma das grandes armadilhas da vida. Não adianta eu dizer que eu sou o melhor aluno, que eu sou o melhor professor. Eu preciso ser. Significa para eu tentar ser, eu preciso botar o meu empenho, botar o meu compromisso no meio do caminho. Tá? Então, a gente não pode ou a gente não pode ficar ouvindo fórmula mágica, né? Só. Eu acredito em fórmulas mágicas? Para algumas coisas, sim. Tá? Hoje, que você tem uma diversidade de maneiras de ganhar dinheiro, sim, você tem aí aspectos que são muito mais fáceis do que você botar a tua vida, o teu corpo, a tua saúde para ficar
tendo que se deslocar, ficar 8, 10 horas na rua, né? Levar mais 2 horas para voltar para casa, para você defender o teu salário. Mas a primeira coisa é assim, você tem essa permissão? Dentro da tua cabeça você tem permissão para ganhar dinheiro? Tem mesmo? Você quando conversa de dinheiro, né? Você quando conversa de dinheiro, vocês não gostam de falar, né? Porque dinheiro é pecado, né? Você quando conversa de dinheiro, você tem permissão para falar de dinheiro? Você consegue olhar e dizer que dinheiro é uma coisa boa? Consegue? Consegue? Que isso é uma das maneiras de você escapar da armadilha do ego. Tá? Você fala assim, não, eu não penso assim, dinheiro é uma coisa suja. Tá? Tá? Eu conheço um monte de gente que não tem dinheiro e usa o pouco que tem para comprar droga, para prostituir criança, para encher a cara no bar. Então não é a quantidade de dinheiro que vai mudar. Você ter mais ou você ter menos. Vai fazer de você uma pessoa melhor ou pior. É aquilo que você faz com o dinheiro. Então, se você começar a pensar que você realmente tem direito, eu tenho direito de ter uma vida melhor. Eu tenho direito de viver uma coisa melhor. Precisa entrar dentro da tua cabeça isso aí, para você fugir do ego. Senão, cada vez que dá errado, você bota a justificativa e você vai precisar começar a caçar um culpado porque deu errado. Ao invés de você se esforçar mais, aprender mais e fazer dar certo. Por quê? Porque está naquela tua lista do eu preciso. O que eu preciso fazer para melhorar? Preciso ganhar melhor. O que eu preciso fazer para melhorar o meu relacionamento? Preciso ser mais presente. Ah, mas eu não posso porque eu estou trabalhando. Está errado, tem alguma coisa errada aí. Você não está sabendo equilibrar as coisas. Você está justificando que o seu relacionamento é ruim porque você tem que trabalhar e você tem que ganhar mais dinheiro. Está mentindo. Está mentindo. Tá? Porque se você conseguir dar para os teus filhos, para o teu casamento, para as tuas amizades, umas 2 horas por dia de atenção verdadeira, você vai construir relações maravilhosas. Mas atenção verdadeira, não é estar lá o corpo. Não é estar lá o corpo. Não adianta você chegar com o corpo em casa. Você precisa chegar com o corpo, com a tua mente, com o teu emocional, com a tua capacidade de conversar e de argumentar, com a tua capacidade de ensinar e de aprender, com a vontade de trocar. Precisa chegar completo em casa. Aí que tá. Você precisa começar a chegar completo em tudo que você faz. Completo? Opa! Tá? Uma coisa é olhar para mim e dizer que eu tenho insegurança com dinheiro. Eu preciso tratar e trabalhar essa insegurança. Porque se eu preciso de dinheiro, eu preciso melhorar a minha relação com o direito. Isso é sair da armadilha do ego. Porque daí eu vou dizer que eu não tenho dinheiro porque a minha família me amaldiçoou. Eu não tenho dinheiro porque eu não consigo me adaptar com o trabalho com as outras pessoas. Eu não consigo ter dinheiro porque eu sou diferente. Não. Tristemente, não. Você está nesse mundo agora. A gente está aqui, ó. Tá? Ainda que eu possa ser mais espiritualizado, que eu tenha uma vida mais filosófica, eu tenho que cumprir os preceitos e os princípios básicos da vida. Eu preciso comer. Eu preciso morar. Eu preciso me locomover. Eu preciso pagar conta. Eu preciso comprar material escolar para os meus filhos. Eu preciso me vestir. Eu preciso eventualmente comprar um remédio. Tá? Eu vou ter vontade de viajar. Eu vou ter vontade de passear. Eu vou ter vontade de comer alguma coisa. Então a gente precisa começar a colocar aquilo que é necessário na vida. Lembra que eu falei para você o que você precisa? Legal? Na lista do que eu preciso tem que estar lá o que eu preciso financeiramente. O que eu preciso? Quando eu pergunto para as pessoas, parece que eu estou perguntando assim para as pessoas,
se elas vão amputar o próprio braço e o próprio pescoço ou não. É mais ou menos. Porque quando você toca no assunto valor financeiro das coisas, dá a impressão que você está falando um negócio imundo, assim. É um preconceito absurdo. Isso é armadilha do ego. Porque se eu não consigo fazer, eu vou justificar a minha mediocridade. Eu vou ficar reclamando, ter um motivo para gemer, para reclamar, para dizer que é difícil, para dizer que não dá, que não é para todo mundo. E eu não estou perguntando se é para todo mundo. Estou perguntando se é para você. Porque para você sair, eu estou ouvindo aqui um cara, né? Uma série de músicos clássicos tocando. Tá? Todos eles foram considerados e continuam sendo considerados como gênios da criação. Tá? Tocando peças dificílimas. Tá bom? Mas você tem uma série de pessoas que se tornaram especialistas ou que são músicos, pianistas, instrumentistas, que conseguem tocar essas peças. Simplesmente porque se dedicaram a. Começa a pensar nisso. Começa a pensar que se tem gente que consegue fazer, se alguém conseguiu fazer, você é capaz de fazer. Tá? Eu ouvia falar de medicina, beleza? Minha vida toda eu trabalhei com saúde. Tá? Minha vida toda eu trabalhei com diagnósticos clínicos, não na visão da medicina convencional, mas na visão da medicina oriental, e sempre ouvi dizer que medicina é um bicho de 7 cabeças. Nossa, dificílimo. Medicina não é para todo mundo. Medicina é para todo mundo. Direito é para todo mundo. Engenharia é para todo mundo. Que a gente coloca o empecilho nas coisas. Tira o empecilho das coisas. Tá? Quando eu tinha a clínica americana, a gente fazia trabalho com as famílias, pegava gente que nunca jogou bola na vida, né? E botava para jogar basquete, futebol, né? Handball, tênis. Junto, pai, mãe, filho, filha, né? Provável que todo mundo é capaz. Todo mundo é capaz. Todo mundo é capaz de entender a regra das coisas. Todo mundo é capaz de entender o princípio. Desde que você permita que as pessoas acertem e errem, que elas tentem. Legal? Qual é o grande problema da gente? A gente coloca uma cobrança e uma justificativa. Os dois estão assim, abraçadinhos assim. Né? Criaram um elo. Né? Então, eu sou muito cobrado, então se eu der certo, nossa, eu sou fantástico. Ego. Se eu der errado, é culpa da cobrança. Olha que bonitinho. Parece bonitinho, né? Fica tudo atreladinho assim, tá? Tudo que sai fora da curva disso aqui sou eu. Ser maravilhoso. Nossa, como eu sou fantástico. Todas as dificuldades é a justificativa. Aí não é comigo. Estou vivendo um período pessoalmente na minha vida, um período de enormes dificuldades. Ficar de pé para mim é uma batalha. Eu fico de pé, eu estou andando um pouquinho, beleza, estou andando. Mas manter o equilíbrio, confiar na perna direita, complicado. Abaixar para pegar alguma coisa, complicado. Ficar de pé para dar uma aula ou para assistir uma aula, complicado. Entrar no supermercado, pegar meia dúzia de coisa e não saber se eu vou conseguir carregar até o carro, complicado. Por uma coisa que para mim era natural fazer. Agora estou no meu momento do que eu preciso fazer para melhorar. Qual é o esforço que eu tenho que fazer? Qual é a confiança que eu tenho que fazer? Para conseguir aquilo que eu preciso, aquilo que eu pretendo. Pensa aí. Desculpe. Tá? Pensa aí. Porque se eu for ouvir o diagnóstico, né?
O diagnóstico é, puxa vida, se ficar muito, muito maravilhoso, eu vou andar. Tá? Eu vou andar, vou mancar um pouquinho, mas eu vou andar. Isso é um diagnóstico para mim lamentável. Eu não posso viver com esse diagnóstico. Tem um monte de coisa que eu tenho vontade de fazer. Tem um monte de coisa que eu preciso fazer. Eu não posso ficar preso naquilo que as pessoas disseram. Eu preciso olhar para mim e dizer para mim, o que é que o Rodrigo precisa? Quanto eu realmente preciso andar? Quanto eu preciso dessa perna funcionando? E aí, como tudo na vida, eu preciso estabelecer um relacionamento meu com a minha perna. Tem um tempo do meu dia que eu preciso me dedicar para a minha perna. Que é dela, não é da minha mulher, não é dos meus filhos, não é do meu trabalho, não é do meu estudo, não é da hora que eu estou comendo, não é da hora que eu estou dormindo. Tem uma hora que eu preciso dedicar para a minha perna. Olha que coisa idiota, é a perna, eu preciso me dedicar a ela. Tem uma hora do seu dia que você precisa começar a pensar, né? Ou eu espero que você pegue a maior parte do seu dia para começar a tentar manter o seu emocional, o seu racional dentro do emocional mais próximo daquilo que você considera como ideal. Para sair da armadilha do ego, a gente tem que fazer algumas coisas, elas precisam ser radicais. Tá? Precisam ser radicais. Chegamos nisso. Agora eu preciso ser radical. Quando eu falo radical, as pessoas falam, mas a gente não tem que viver em equilíbrio? Para você viver em equilíbrio, criatura de Deus, você precisa parar de gemer e reclamar. É radical isso aí, tá? Porque o teu equilíbrio, ele pende para baixo, ele pende para o depressivo, pende para o vencido, pende para o incapaz, pende para o afundado, pende para o suicida. Para! Para. Chega de brincar disso aí. Então eu preciso ser radical, eu preciso parar de reclamar. Radical, mudança radical de vida, mudança de mentalidade. Eu preciso parar de reclamar. Preciso. Olha lá. Eu preciso parar de culpar os outros. Eu preciso parar de culpar os outros. Tá? Todas essas, por incrível que pareça, né, parecem que são fórmulas mágicas, mas são fórmulas óbvias. São fórmulas óbvias que durante séculos nós fomos acostumados a fazer. Aí entra a doutrinação, aí entra o condicionamento, aí entra a minha herança, aí entra a crença da minha família. Tá? Porque reclamar é uma coisa normal, né? Julgar é uma coisa normal, ter preconceito é normal. Para! Não tem nada disso que é normal. Tem nada disso que é normal. Se você quer realmente mudar de vida, se você quer passar a ter uma vida mais próxima de uma vida plena, de uma vida feliz, de uma vida saudável, começa a mudar a tua cabeça. E é a tua que tem que mudar, não é da tua mulher, não é dos teus filhos. Porque ninguém muda ninguém, a gente muda os outros pelo exemplo. Você muda os outros por aquilo que você manifesta no mundo, aí sim. Aí eu concordo com você. Então, tem princípios básicos para você fazer isso aí. Né? Que são alguns que eu acho que devia ter, abaixo da tábua dos 10 mandamentos, você devia ter mais uns 20. Assim. Não reclamarás. Não praguejarás. Não rejeitarás. É todo mundo que eu gosto de conviver? Não é. Não é. Certo? Mas eu tenho que conviver. Tem pessoas com as quais eu não gosto de trabalhar. Porque se eu fosse escolher, eu não gostaria de trabalhar. Mas eu tenho que trabalhar com elas. Então o que é mais fácil? Eu tentar chegar no mais harmônico possível, né? E fazer o melhor trabalho possível, ou eu ficar combatendo sempre? Escolhe aí como é que você vai viver. Que é assim que você vai sair da armadilha do ego.
A nossa ideia é botar o ego na gaveta, tá? Então escreve uma folha assim, diga assim, exercício do meu ego, tá? E aí começa a comandar o teu ego para tudo que ele não pode fazer, para ele não sair da gaveta. Então eu não posso reclamar, eu não posso praguejar, eu não posso julgar, eu não posso fortalecer preconceito. Legal? Ah, mas eu não concordo com ideologia de gênero. Eu também não concordo. Também não concordo. Legal? Mas eu, quando tenho que conversar com as pessoas, eu tenho que conversar com as pessoas. Eu para conversar com as pessoas, não falo bom dia, Rodrigo, hétero. Oi, Joãozinho, binário, não sei o que, não binário, destro, feminista. Não é assim que a gente vive, cara. Não é não. Não, porque a escolha dele eu não tenho nada a ver com isso. Hã? Entendeu? Como dizia a minha avó sabiamente, legal, o corpo é teu, você dá o que você quiser para quem você quiser, do jeito que você quiser. Problema teu. Não tem nada a ver com isso. Então preciso parar de julgar, preciso parar de botar o preconceito na frente. Preciso parar de fortalecer as minhas dificuldades. Preciso parar de falar que é difícil. Isso é uma quebra de paradigma mental. Se você não quer entender isso, você acha isso muito besta, tá? Que eu agora estou nessa discussão, né, com várias correntes de pensamento, né? Ah, isso é muito simples de eu fazer. Então faz. Não pode ser tão banal assim. Faz. Faz. Faz e presta atenção. Aliás, é um exercício que eu recomendo como exercício de economia doméstica. Legal? Tá? Vai lá no banco, troca R$50 em moeda de um, mete uma caixinha na tua casa, beleza? Tá? Então, cada vez que você se pegar, ou cada vez que alguém te pegar reclamando de alguma coisa, mete R$1 na caixinha. Você não vai mexer, não, aquele dinheiro não é teu. Aquele dinheiro é pro ano que vem. Tua poupança pro ano que vem. Cada vez que você reclamar, pumba, mete um lá. Cada vez que você for falar mal de alguém, mete R$1 lá. Cada vez que você for colocar o teu preconceito, mete R$1 lá. Cada vez que você for julgar a vida alheia, mete lá. Cada vez que você for apontar o seu dedinho para a religião do outro, mete R$1 lá. Cada vez que você for contestar uma cultura que não é a tua, mete R$1 lá. Eu garanto que você, pelo menos no primeiro mês e meio, nem um mês e meio, no primeiro mês, tá? Se você for muito honesto, você vai enfiar uns R$500 na caixinha. Garanto para você, se você for honesto, você vai enfiar R$500 na caixinha. E você vai entender que você está pagando, esse é o preço que você está pagando monetariamente, que assim a gente sente, né? Vai pesar no bolso, né? É o preço que você está pagando, né? Minha mulher que me desculpe, mas você está pagando para pensar e falar merda no mundo. Já falei, mulher, se ficou brava, ficou. Beleza, tá? É o preço que você paga para falar merda e para pensar merda todo dia. Esse mês perdi 500 contos. Como? Falando e pensando abobrinha. Tá? Essa é uma maneira de você entender. Eu diria que é uma das mais eficientes que eu conheço. Tá? Sei lá e pumba, enfia lá. Legal? Vou te dar uma outra explicação para você pensar, porque, né? Não acabei o assunto ainda e eu vou estender aqui mais um pouquinho. Tá. Hoje, quando a gente conversa em neurociência, tá? Neurociência, tá? Ciência das tuas reações neurológicas, tá? Se você não entende isso na prática,
As tuas reações neurológicas vão dizer o quanto você tem de saúde, quanto você tem de capacidade emocional, quanto você tem de capacidade de sentir, quanto você tem de capacidade de aprender e assim por diante, tá? Então, se você quiser aprender isso de um jeito diferentinho, eu vou explicar para você. A ciência já sabe que a maravilha do teu humor, tá? E a maravilha das coisas lindinhas que você pensa, influenciam diretamente, não é influenciam um pouquinho, não. Elas influenciam diretamente na tua saúde física, mental e emocional. Tá? A gente já sabe que quando você começa a ficar deprimido, o teu sistema imunológico deprime. E o teu corpo aprende a reagir com o seu emocional. Então, quando você tem um emocional de repetição depressivo, legal, você tem tudo depressivo no teu corpo também. Ah, você dorme mal, você vive mal, você come mal, você respira mal, você adoece, você tem problema de alergia, você tem problema de pulmonar, você tem problema de digestão. Olha que legal! Deixou de ser simplesmente a manifestação do teu ego e do teu humor. Virou a manifestação da tua vida. Então, se você quer realmente mudar de vida, você precisa mudar a maneira como você pensa. Simples assim. Tá? Se você pensa que bagunça é uma coisa normal, não é. Sabe por quê? Porque já pensou se o teu cérebro, né, todos os teus moduladores e marcadores metabólicos, né, deixassem o teu corpo ser a bagunça que é o entorno, a tua casa, as tuas gavetas, o teu armário? Já pensou nisso? Você estava morto todo dia, você morria todo dia. Porque tem que ter ele tem que ter um ordenamento para ele chegar naquilo que a gente chama de homeostase, estado de equilíbrio que não permanece. Por isso que a gente diz que a vida é dinâmica. O equilíbrio do teu corpo é dinâmico, o equilíbrio do teu emocional é dinâmico. Simples assim. Olha que bonitinho. Tudo tem uma lógica maravilhosa. Certo? Por isso que a gente diz que as pessoas, elas precisam mudar a maneira de se manifestar, para mudar aquilo que elas fazem no mundo. Primeiro eu preciso mudar de atitude. Por isso que eu preciso parar de praguejar, por isso que eu preciso parar de reclamar, por isso que eu preciso parar de dizer que é difícil. Por isso que eu preciso parar de dizer que eu não vou conseguir fazer, que eu não vou conseguir pagar. É o contrário. Eu preciso começar a dizer para mim que eu sou capaz. Eu preciso correr atrás de ser capaz. Antes de fazer até o esforço físico, eu preciso começar a condicionar a minha mente de que eu sou capaz. E para isso, lembra, eu vou enfiar o meu ego na gaveta e vou vestir a minha responsabilidade. Então eu tenho que entender que se eu estou depressivo no mundo, a responsabilidade é minha. E aí você, como é ser canalha pra caramba, né? Chamei, hein? Fui eu que chamei na tua cara, não tô mandando pros outros, não. Tô chamando na tua cara. Você que é canalha, tá dizendo assim, mas então eu sou culpado do meu pai me tratar mal. Foi isso que eu falei pra você, ô criatura. Limpa esse ouvidinho aí, ô porcão. Eu falei pra você que não falei pra você que a culpa é sua. Falei que a responsabilidade de se manter nesse estado é sua. Olha que diferente. A responsabilidade de se sentir incapaz é sua. A responsabilidade de se sentir como alguém que destrói o mundo é sua. A responsabilidade de se sentir uma pessoa, que não vale a pena é sua. A responsabilidade de manter pensamentos suicidas
É sua. Legal? Certo? A manifestação das pessoas, já cansei de falar isso aqui para você. A manifestação das pessoas em relação a mim, no mundo, né, nunca foi das melhores. Eu não sou uma das pessoas mais amadas do mundo. Mas eu me sinto uma das pessoas mais amadas do mundo. Essa é a grande diferença. Tá? Eu me manifesto amorosamente na minha vida todos os dias. Oi, tudo bem? Eu. Né? Não é armadilha do ego. Eu me manifesto amorosamente todos os dias da minha vida. Até com gente que não fala comigo. Por quê? Porque é a minha obrigação no mundo. Eu tenho que viver melhor. Entendeu? É? Eu tenho que estar vivo, conscientemente, capaz de conviver com os meus filhos, conviver com a minha mulher, de conviver com a vida, de aprender, de ensinar. Eu tenho que estar lá. E para isso, a responsabilidade é minha. Opa! Não adianta eu ficar brincando o que é justo ou que é injusto. É justo, é injusto. Ai, a minha vida não é justa. Beleza, se ela não é justa, corre atrás dela ser. Corre atrás dela ser, cara. É difícil? Pode ser difícil. Mas faz o esforço. Vai lá. Vive um dia depois do outro e hoje você acaba o dia dizendo assim, opa, hoje meu dia foi legal. Tá? Hoje meu dia foi legal. Tá? Hoje, por exemplo, é um dia onde eu tenho que trabalhar e estudar. Tenho coisa pra caramba pra estudar. Legal? Eu tenho que estudar. O compromisso que assumiu fui eu. Então não adianta eu falar assim, nossa, que saco que eu tenho que estudar. Não, eu tenho. Faz parte do compromisso que eu assumi. Eu tenho que trabalhar. Faz parte do compromisso que eu assumi para ter uma vida legal, é eu trabalhar. Faz parte, não é um peso. É legal. É legal. Sentar para estudar com o filho é legal. Faz parte do compromisso que eu assumi de botar gente no mundo, né? De ver gente se tornando capaz no mundo. Muda a tua maneira de pensar. Enfia o ego na gaveta e veste a tua responsabilidade. Traz para você a responsabilidade de vida. Traz para você. E começa a manifestar no mundo aquilo que você quer que manifeste na tua vida. Tá? Vai tomar patada? Vai. Faz parte. Vai ouvir graça? Vai. Faz parte. Legal? Vai ter gente que não quer conviver, não quer estar com você? Faz parte. Legal? Mas não generaliza, não é todo mundo. Não é tudo que dá errado, não é tudo que é um problema. Assume a responsabilidade. Enfia o teu ego na gaveta. Tá? Certo? O seu mundo tem que girar em torno de você enquanto responsabilidade, não é enquanto ego. Eu sou responsável por fazer a minha vida ser melhor. Eu sou responsável por isso. Legal? Posso ter pessoas em volta que ajudem a tornar a minha vida melhor. Sensacional. Mas eu sou responsável por tornar a minha vida melhor. Eu sou responsável por cumprir os meus compromissos. Eu sou responsável, né, por estar presente na minha vida. Eu. Não é o meu ego, sou eu. Vocês precisam acordar para isso. E o primeiro princípio disso chama mudança de atitude. Mete lá um cofrinho para você lá. Mete lá, vamos ver. Né? Vou lançar amanhã um post do desafio do cofrinho. Né? Desafio do cofrinho. Já pensou? Hã? Posso escrever lá, R$300 por mês que você vai pagar para você mesmo. R$300 de economia na sua vida. Né? Vai trocar o dinheiro da guloseima que você come que deixa você gordo, o dinheiro do cigarro, o dinheiro da cerveja, e vai botar no cofrinho para você. E aí só pode gastar com coisa feliz. Não pode usar para pagar conta, não pode, tem que usar para coisa feliz. Né? Já pensou se faz um desafio desse aí?
toda vez que você fala assim, ai, fulano, nenê. Tim! Ai, eu não consigo fazer isso aqui por causa da minha mãe. Tim! Aí daqui a 5 minutos você fala assim, não, mas é a minha mãe mesmo. Tim de novo, bota 2. Né? Que a sua mãe fez. Quem está replicando o pensamento dele é você. Tá? A minha avó tinha preconceito. Quem está replicando o preconceito da minha avó sou eu. Opa! Minha avó já morreu. Quem está fazendo sou eu. Quem está xingando, quem está praguejando sou eu. Sou eu. Pensa nisso aí. Né? Começa a mudar a atitude que você tem na sua vida, certo? E literalmente, né, começa a expressar, né, aquilo que você tem de melhor. Tá? As suas opiniões ruins, aquilo que você tem para depreciar no mundo, aquilo que você tem para julgar, o teu preconceito, bota na mesma sacolinha que você vai botar o teu ego dentro da gaveta. E fecha a gaveta. Vai lá dentro. Cada vez que você achar em você um ímpeto, uma vontade ruim, reabre a gaveta lá, enfia ela junto lá e fala assim, eu não posso mais fazer isso aqui. Coloca lá. Vai ver que a mudança acontece muito rápido mesmo. Desde que você se transforme. Isso é um trabalho de responsabilidade. Isso não é uma brincadeira, isso é um trabalho de responsabilidade. Onde você tem que falar literalmente a verdade. Tá? Você tem que falar a verdade. Não é brincadeira. Você tem que assumir o compromisso de melhorar a sua vida sem manifestar aquilo que te destrói. Sem manifestar aquilo que te afasta das pessoas. Sem manifestar o que afasta as pessoas de você. É você que tem que fazer. Certo, crianças? Tá? Sinto muito se vocês apanharam muito hoje. Legal? Se você apanhou, a responsabilidade é sua. Faz aquilo que eu te falei, tá? E melhora de vida automaticamente. Tá? Não é uma fórmula mágica, é mágica. Tá? É simplesmente você parar de fortalecer aspectos negativos da sua vida. É mágico isso aí. Tá? É mágico e com pouco tempo de repetição, o seu cérebro aprende o que é melhor para você. Ele vai começar a manifestar coisas melhores. Por quê? Porque essa é a direção que você está dando para ele. Você está dizendo para ele que é melhor. Você está dizendo para ele que você é mais feliz, que você vai ser mais saudável, né? Que você vai conseguir fazer as coisas. Ele vai entender e vai te ajudar. Beleza? Beijoca para vocês, tá? Esta sexta não farei live, porque eu tenho provas muito complicadas. Então, verei vocês na live da próxima quarta-feira e da próxima sexta-feira, na outra semana. Certo? Tá? Aliás, eu acho que na outra semana também não. Peraí. Vamos fazer a coisa direito aí. Nessa sexta eu não farei live. Já vamos acertar aqui, que assim vocês já ficam direitinho, tá? A próxima sexta, essa sexta é 24, não farei live. Na próxima sexta também não, porque é meu aniversário. Duplo, né? Meu aniversário de nascimento e de casamento. Então não farei live no dia 1º de dezembro, tá bom? Volto só no dia 8, com a live do SUS, tá bom? Beijoquinha pra vocês, boa semana, comportem-se. Nos vemos na próxima quarta-feira. Até mais!